Ele foi a voz que clamava no deserto, e teve sua sentença de morte numa mesa de banquete. Os últimos dias de João Batista, segredos impactantes e a verdade sobre seu fim trágico, não é apenas uma história sobre uma execução. É um estudo sobre como verdade, poder e honra se chocam em público, e sobre o preço que a profecia paga quando entra na arena do poder. Queremos entender aqui, com cuidado histórico e sensibilidade teológica, por que um homem cuja autoridade moral era reconhecida por multidões acabou sendo silenciado em um palácio. Quais segredos impactantes os evangelhos nos oferecem quando lemos além da superfície? João aparece nos evangelhos como figura paradoxal desde o início. Filho de Zacarias e Isabel, seu nascimento é anunciado por um mensageiro celestial, gesto que o insere imediatamente na narrativa teológica do povo de Israel. Lucas 1. Mas essa origem sagrada não o conduz a um ministério confortável dentro dos recintos do templo. Pelo contrário, o leva ao deserto, à roupa dura, à dieta austera e a uma vida de confronto público. A imagem é poderosa. Uma voz que aponta para o arrependimento, que exige transformação ética. Uma voz que, em termos teológicos, funciona como rinde entre o antigo e o novo, como aquele que prepara o caminho. Ainda assim, os últimos dias desse homem nos forçam a perguntar: como a sociedade reage quando a voz profética ultrapassa a esfera religiosa e questiona a moralidade do governante? Antes de mergulharmos nos episódios finais, precisamos situar o cenário. A Judéia do século I não é um espaço neutro, é um ambiente tenso, marcado pela dominação romana e por uma paisagem política fragmentada. Herodes Antipas governa como tetrarca sobre a Galileia e a Pérea, uma figura que combina pragmatismo político com sensibilidade ao prestígio público. Roma detém o poder último, mas os governantes locais calibram seu governo segundo a dinâmica do reconhecimento público. E nessa cultura, honra e vergonha são moedas sociais poderosas. Entre os judeus, a cena religiosa é plural. Há fariseus, saduceus, essênios, zelotes e outras correntes que disputam influência e legitimidade. Expectations messiânicas fermentam. Muitos esperam um libertador vindouro. João, nesse caldo, surge não como um solucionador político, mas como um crítico moral que aponta para uma mudança interior radical, e ao fazê-lo, toca em nervos que o poder tenta proteger. É aqui que o primeiro segredo impactante começa a emergir. A profecia cristã e o poder político convivem, mas não sem atritos. Um governo prudente pode tolerar a crítica religiosa até certo ponto. Uma sociedade orientada pela honra pode até admirar o rigor moral de um profeta. Mas quando a crítica questiona relações privadas do governante que tocam no prestígio público, especialmente em contextos onde a família e a honra se entrelaçam com a autoridade política, a resposta tende a ser diferente. Não estamos diante de um simples choque de ideias. Estamos diante de uma colisão entre mecanismos sociais que regulam reputação, reconhecimento e autoridade. Voltando à biografia de João, o anúncio a Zacarias e Isabel configura sua vocação como algo marcadamente divino, não apenas uma aptidão pessoal, mas um chamado que remete à ação direta de Deus. No deserto, João remete deliberadamente a tradições elianas, adotando um estilo de vida que remete ao profeta Elias. Isolamento, rigor, confrontação. Essa identificação com Elias é teologicamente significativa. Muitos contemporâneos o reconheciam como figura de continuidade com a tradição profética israelita. E sociologicamente estratégica. O deserto lhe confere autoridade moral, uma autoridade que não nasce da posição social, mas da renúncia e da radicalidade ética. O ministério público de João, centrado no batismo no Jordão, é igualmente revelador. Batizar no contexto do primeiro século é mais do que um rito de purificação. É um gesto público de conversão, uma ruptura com comportamentos anteriores
e uma declaração de alinhamento com um novo padrão moral. João batiza e proclama que alguém maior vem atrás dele, o que gera um deslocamento interessante de autoridade quando Jesus aparece para ser batizado. O Evangelho de João, capítulos iniciais, e os sinópticos registram esse movimento de transição. João reconhece em Jesus aquilo a que chamou a multidão, não para reter a autoridade, mas para apontá-la para outro. Essa atitude é um traço definidor de sua humildade profética. O profeta que aponta para o Messias não busca seu próprio engrandecimento. Mas a cena do batismo também altera o jogo político e social. Quando João batiza figuras proeminentes, quando suas palavras atingem líderes religiosos e quando sua crítica moral alcança círculos do poder, a tolerância política diminui. O Evangelho registra confrontos com fariseus e outros líderes. João chama as pessoas ao arrependimento e denuncia a hipocrisia. Essas não são apenas palavras espirituais. São desafios públicos que podem desestabilizar redes de influência. É plausível inferir que, nessa dinâmica, João deixava de ser apenas uma figura religiosa para se tornar um agente de pressão moral. E pressão moral sobre a liderança é algo que governos, mesmo os mais pios, hesitam em aceitar sem retaliação. O confronto com Herodes Antipas, contudo, eleva essa tensão a outro nível. Os evangelhos narram que João denunciou o casamento de Herodes com Herodíades, esposa do meio-irmão de Herodes, como ilícito. Ver Marcos 6, 17 e 29, Mateus 14, 3, 12, Lucas 9, 7 e 9. Não se trata aqui de ruído privado. Trata-se de um pronunciamento público que atinge a honra do governante e da família governante. Em culturas da honra, tais denúncias operam não apenas como crítica ética, mas como ofensa à imagem pública do governante. O que os evangelhos descrevem é, portanto, menos um processo jurídico do que uma interseção entre moral pública e reputação política. A prisão de João em Machaeros, uma fortaleza na região da Pérea, é significativa. Não se tratou aparentemente de um assassinato sumário, foi uma detenção que isolou o crítico. Machaeros, como prisão, tem uma carga simbólica. Não é um cárcere urbano comum. É uma fortaleza distante. Um local que sinaliza a intenção de controlar, de neutralizar a voz sem expô-la imediatamente ao tumulto público. Por que prender João em uma fortaleza, e não eliminá-lo sumariamente? É plausível inferir que Herodes buscava equilibrar duas necessidades conflitantes: neutralizar a ameaça moral e evitar a transformação do profeta em mártir imediato, que poderia inflamar a opinião pública. Prender é também um gesto de administração do risco político. Ao colocar João num cárcere controlado, o regime antecipa uma dialética social. Por um lado, deslegitimar sua voz. Por outro, evitar a ruína da própria imagem pública. Esse gesto revela um segredo social importante. O poder nem sempre age por simples força bruta. Age também por gestão da percepção pública. Herodes precisava cuidar de seu prestígio, de sua cara, diante de aliados e súditos. E nesse cálculo, a evasiva do martírio imediato talvez parecesse uma solução prudente. Até que um banquete privado alterou tudo. Aqui chegamos ao momento que os evangelhos colocam como o ápice público do conflito: o banquete de Herodes. Os relatos nos mostram uma combinação de espetáculo palaciano, voto público feito no calor da emoção e um pedido que transforma uma promessa aparentemente banal em sentença de morte. É nesse ponto que os segredos impactantes se revelam com maior força. A cultura do voto público, o papel do espetáculo como arena de decisão e a capacidade das dinâmicas de honra de transformar ressentimento privado em punição pública. A cena do banquete merece uma leitura detalhada. Não a transformaremos em espetáculo sensacionalista, mas precisamos reconhecer que essa não foi uma simples frivolidade cortesã. Festas palacianas são performances políticas. Elas exibem poder, consolidam alianças e criam momentos em que o governante reafirma seu domínio através de gestos públicos, juramentos, brindes, promessas.
Em um contexto como esse, uma promessa feita em público tem peso próprio. Quando Herodes, envolto em orgulho e carregado pela atmosfera do banquete, faz um voto precipitado, aquilo deixa de ser uma expressão emocional. Torna-se um compromisso que, socialmente, concede legitimidade ao pedido subsequente. A dança da filha de Herodíades, figura conhecida nas tradições evangélicas como Salomé, em algumas leituras posteriores, acontece nesse contexto performativo. Não entraremos em especulações sobre motivações íntimas da família, além do que os evangelhos registram. O que os relatos indicam é que a apresentação pública, aliada ao voto do governante, criou uma armadilha social. Recusar o pedido poderia significar perder prestígio, falhar em honrar um voto público e, em culturas de honra, expor-se à vergonha. Esse mecanismo social é um dos segredos que os evangelhos sutilmente nos revelam. O aparelho do espetáculo palaciano tem poder prático para transformar desejo privado em medida coercitiva. É preciso enfatizar aqui uma distinção metodológica. Os evangelhos contam os atos. A leitura social tenta explicar os porquês no nível das dinâmicas culturais e políticas. Quando afirmamos que o banquete funcionou como armadilha, estamos propondo uma leitura plausível, informada por estudos de antropologia social sobre honra e vergonha, e não recontando palavras privadas ou cartas inexistentes. As fontes narrativas não inventam o gesto público, mas tampouco nos entregam um manual de intenções. Nossa tarefa é, portanto, interpretar com cuidado as implicações sociais e políticas do que foi narrado. A plateia do palácio não é um elemento neutro. Convidados, cortesãos e servos testemunham o voto e o pedido. Em sociedades onde a reputação se constrói publicamente, a audiência tem papel ativo. Sua presença valida e torna irreversível o que se diz ali. A execução de João, então, não acontece em um vácuo jurídico, mas em meio a uma cena em que o voto do governante, o espetáculo e a reação da audiência se combinam para transformar uma ofensa, real ou percebida, em punição exemplar. Esse processo põe em evidência outro segredo. As multidões, muitas vezes, são coautoras nas punições que pedem ou legitimam, por ação ou por omissão. Quando João é condenado à morte por decapitação, os evangelhos relatam que seus discípulos vieram, retiraram o corpo e o sepultaram. Ver Marcos 6:29, Mateus 14:12. Esse gesto final é crucial para compreender a memória comunitária que se forma em torno do profeta. O enterro pelos discípulos não é apenas um cuidado corporal, é um ato de resistência e preservação de testemunho. A comunidade que honra o profeta o retira do espetáculo do poder e o transforma em memória vivente. Há aqui uma tensão teológica. O poder público conseguiu silenciar a boca, mas não conseguiu apagar a reputação nem frear a circulação do testemunho em outros círculos. Enquanto as comunidades de fé preservam a memória de João, Jesus continua seu ministério. Os evangelhos contam que ele retira-se e segue alimentando multidões e apontando para o reino. A reação de Jesus aos relatos da morte de João é um momento que merece reflexão. Não é uma comemoração triunfante da queda do adversário, mas uma continuidade do chamado ministerial. Essa continuidade nos oferece um segundo segredo teológico. O ministério que testemunha a justiça de Deus não depende do sucesso aparente do profeta em permanecer vivo. Às vezes, a fidelidade exige diminuição, e a missão prossegue pela graça da comunidade e pela ação divina, além dos olhos humanos. Até aqui desenvolvemos o cenário, a biografia e a progressão das tensões. Mas precisamos aprofundar a análise do que realmente faz da cena do banquete um ponto de virada social e moral. Primeiramente, a promessa pública. Por que um voto feito num momento festivo teria tanto poder? A resposta está na performatividade social. Votos públicos criam obrigações que transcendem o instante emotivo. Eles estabelecem uma narrativa coletiva de honra que os presentes precisam reconhecer. Em seguida, a dança.
Performances corporais em banquetes palacianos têm efeitos políticos. Elas moldam a percepção do governante e oferecem ao público um espetáculo que combina erotismo, habilidade e submissão à corte. Finalmente, o pedido pela cabeça do profeta. Esse pedido articula ressentimento familiar com a lógica social do público. A ofensa privada, a denúncia moral de João sobre um casamento ilícito, é transformada em punição pública, maquiada pela formalidade do voto e legitimada pela audiência. É essencial, neste ponto, ressaltar que algumas dessas explicações são inferências analíticas. Os evangelhos oferecem os gestos. A leitura antropológica trata de como e por que esses gestos funcionaram no contexto do mundo romano provincial. Quando dizemos que a cultura da honra tornou a promessa irreversível, ou que o espetáculo palaciano foi a armadilha perfeita, estamos propondo interpretações plausíveis, baseadas em padrões sociais conhecidos daquela era, e não afirmando fatos documentais ausentes dos textos. Essa distinção é importante para manter a integridade acadêmica e apologética do estudo. Não transformamos leitores em conspiradores. Oferecemos chaves socioculturais para entender o que os evangelhos reportam. A figura de Herodíades merece atenção. Embora o evangelho não detalhe intrigas íntimas, e aqui obedecemos às travas do nosso método, o texto sugere que havia ressentimento e desejo de vingança por parte da família. Herodíades, como personagem que se ressentiu da denúncia de João, aparece como motriz da perseguição, mas não como uma força isolada. Sua ação se insere na dinâmica mais ampla do palácio, onde alianças, notícias e honra familiar têm expressão pública. Não podemos, contudo, reconstruir monólogos interiores ou tramar conspirações complexas além do que as fontes apresentam. Devemos, sim, ver Herodíades como parte de um conjunto de atores sociais que juntos contribuíram para que a ofensa moral de João se transformasse em sentença. Ao pensarmos nos últimos dias de João como um período, percebemos que não se trata apenas de horas finais. São dias de escalada, crítica pública, tensão com o poder, prisão, isolamento e, finalmente, a cena pública que cristaliza a violência. Essa escalada nos força a lidar com questões que não são meramente históricas, mas éticas e pastorais. Como a comunidade reage quando o profeta é silenciado? Como líderes espirituais preservam a mensagem sem cair na armadilha do espetáculo? E, mais dolorosamente, qual é o papel dos espectadores que assistem e ficam inertes? Aqui quero propor uma pergunta deliberada ao público. Se nós estivéssemos na plateia de Herodes, ou se estivéssemos presentes nas redes sociais comunitárias hoje, que lugar ocuparíamos? Seríamos aqueles que aplaudem a promessa feita em público, os que silenciam por medo, ou os que arriscam a palavra de solidariedade? Não pedimos que você haja de forma imprudente, mas que coloque a mão no espelho moral da narrativa. A história de João nos interpela quanto à coragem e ao cuidado comunitário. Antes de prosseguirmos para o núcleo dramático do banquete e para evitar dispersões, precisamos reiterar o que pode e o que não pode ser afirmado com certeza. O que os evangelhos contam, de forma consistente, é que João denunciou o casamento de Herodes, foi preso, que uma dança em um banquete levou a um pedido que resultou em sua execução, e que seus discípulos o sepultaram. Marcos 6, Mateus 14, Lucas 9. O que interpretamos, e aqui pesa nossa leitura histórico-antropológica, é como as dinâmicas de honra, voto público e espetáculo palaciano transformaram uma ofensa em sentença. Repetimos, essa é uma leitura plausível, suportada por estudos socioantropológicos, e não uma reconstrução de fatos confidenciais, inexistentes nas fontes. Ao nos aproximarmos da cena do banquete, é importante manter a sobriedade. Não descrevemos a execução em termos gráficos, preservamos a dignidade do personagem e lembraremos que foi um ato de violência que atingiu o corpo de um homem cujo ministério apontava para outro. A tragédia do fim de João
não é apenas um detalhe macabro no relato. É o ápice de uma colisão entre verdade e poder, que revela muito sobre as instituições humanas. A narrativa dos últimos dias até aqui expõe pelo menos 3 lições preliminares que merecem ser lembradas antes do clímax. Primeiro, a profecia custa. Dizer a verdade pode ser risco. Segundo, o poder não é apenas força, é gestão de reputação e espetáculo. Terceiro, a memória comunitária tem força. O enterro pelos discípulos e a continuidade do testemunho mostram que o poder que cala a boca nem sempre cala a palavra. Essas lições nos preparam para observar, agora com olhos mais afiados, os detalhes do banquete. Pois é nesse palco que convergem honra, voto e espetáculo de maneira fatal. Enquanto a corte se reúne, as tochas lançam sombras compridas nas paredes, as mesas se cobrem de mantos e os convidados falam em tom baixo. O palco está montado. O voto de Herodes, feito num calor de orgulho e bebida, é o gatilho que tornará o privado público. A dança da filha de Herodíades, em sua execução, não é apenas movimento, é um ato performático que transforma a atmosfera do banquete. O pedido que surge em seguida é o momento em que o espetáculo converte-se em sentença. É aqui, no ponto de inflexão entre promessa e pedido, que a narrativa se torna ensino sociológico e desafio ético. A promessa de Herodes e o subsequente pedido mostram como palavras públicas têm consequências materiais. A plateia, por sua vez, tem papel ativo. Validar a promessa seria facilitar a concretização do pedido. Contestá-la seria arriscar a própria posição social. Nessas microdecisões de plateia se constrói a tragédia. Ao caminharmos passo a passo para o momento culminante, deixamos espaço para lembrar que ainda há perguntas sem resposta. Até que ponto a prisão em Macairos foi tentativa deliberada de administrar imagem? Quais eram as expectativas do público quanto à condenação de um profeta? Como exatamente os discípulos viveram a experiência de tomar o corpo e sepultá-lo? Responder plenamente a essas perguntas exige mais fontes do que os evangelhos nos oferecem, e exige que façamos inferências cuidadosas, não afirmações ontológicas. Entretanto, a narrativa que se desenha já nos permite ver que a execução de João não foi um ato isolado. Foi resultado de uma trama social onde promessas, espetáculo e honra convergiram para produzir uma violência sancionada pela aparência. Antes de avançarmos para a descrição final da cena, cujo peso merece ser tratado com a densidade teológica e histórica que exige, deixo um convite simples. Comente abaixo de onde você está assistindo e qual detalhe dessa história te intriga mais. A leitura dos evangelhos ganha vida quando a comunidade participa do diálogo interpretativo. Depois desse pequeno gesto de conexão, seguiremos adiante, observando com cuidado cada movimento no banquete que transformou uma palavra de denúncia em um fim trágico, e examinaremos o que esse episódio nos diz sobre o custo da profecia e a responsabilidade dos espectadores. O ambiente do palácio segue tenso. Os convivas murmuram, o vinho circula, e a promessa de Herodes paira no ar como um instrumento afiado. Para muitos, aquele era um voto como outro qualquer. Para outros, era uma linha traçada na honra pública. E entre esses corpos e palavras, João estava preso, isolado, ainda assim presente no efeito de sua própria coragem. A cena está pronta para desdobrarem-se as consequências, e é nesse limiar que a narrativa nos deixa por um momento, à espera do desdobramento final, confrontando-nos com o quanto as estruturas sociais podem transformar um clamor por justiça em uma sentença pública. O voto de Herodes transformou-se, naquele instante, em uma corda invisível lançada sobre todos os presentes. Não havia necessidade de deliberação legal. Havia a pressão silenciosa do que se tinha dito em público. A promessa, no contexto de um banquete palaciano, não era apenas uma vaidade momentânea. Era um ato performativo que, por si só, exigia reconhecimento.
Quando a filha de Herodíades dançou e conquistou a admiração dos convivas, a atmosfera mudou de entretenimento para compromisso. Pedir a cabeça de João Batista não foi um gesto isolado. Foi o uso de uma obrigação pública para resolver um ressentimento privado. É nisso que reside o núcleo dos segredos impactantes que os evangelhos nos deixam entrever. Promessas podem virar instrumentos de poder, quando a honra e a vergonha são a moeda social dominante. É prudente aqui lembrar que não possuímos as palavras íntimas trocadas entre os personagens. Os evangelhos relatam o que aconteceu, não o que cada um pensou. Ainda assim, a cena é suficientemente clara para que possamos analisar seus mecanismos. O voto de Herodes funcionou como uma espécie de contrato social. Recusar o pedido da filha significaria, naquele contexto, falhar em honrar o juramento, coisa que poderia ser interpretada como fraqueza ou perda de prestígio. Em sociedades em que a face pública importa tanto quanto a vida privada, a coerência entre o que se diz e o que se faz tem valor performativo. É plausível inferir, com base em estudos sobre culturas de honra e performances palacianas no mundo romano e no Oriente Médio Antigo, que Herodes se viu encurralado pela própria imagem e pelas expectativas do auditório. A plateia do palácio, portanto, não é simples espectadora. Ela é componente ativo do processo que transforma uma retaliação familiar em punição pública. Esse é outro dos segredos a que me referi. O público, por ação ou omissão, legitima. Alguns convidados podem ter aplaudido o gesto, outros podem ter sussurrado, mas o silêncio coletivo, tantas vezes, tem o mesmo efeito que um coro de aprovação. Essa dinâmica é uma lição incômoda para nós hoje. Olhar para como as nossas comunidades, físicas ou virtuais, validam decisões de poder é parte de entender por que injustiças acontecem. Não se trata de demonizar indivíduos, mas de reconhecer que estruturas sociais e rituais públicos podem tornar possível o que, em outras circunstâncias, pareceria inaceitável. A imagem dos discípulos recolhendo o corpo de João, conforme narrado em Marcos 6 e em Mateus 14, oferece um contraponto essencial a essa cena palaciana. Enquanto o palácio instrumentaliza o espetáculo para consolidar o poder, a comunidade de seguidores realiza um gesto de dignificação que afirma outra lógica: a memória como resistência. Sepultar o corpo é um ato prático, mas também simbólico. É um modo de dizer que a vida daquele homem não será apagada pelo rumor palaciano. Em uma sociedade onde a reputação pública determina muito do destino social, o enterro comunitário reatribui sentido, retira o corpo do cenário macabro do poder e o coloca em um espaço de lembrança e cuidado. Do ponto de vista teológico, esse gesto dos discípulos abre outro caminho interpretativo. A missão não termina com a morte do profeta. O ministério que João apontou, culminando em Jesus, não depende da permanência física do profeta. Os evangelhos mostram que a mensagem persiste por meio da comunidade que a recebe e a transmite. Quando os discípulos enterram João, eles não apenas cuidam do corpo, preservam o testemunho, possibilitando que a narrativa do que João denunciou e anunciou continue a circular. Esse elemento é uma lição duradoura para comunidades de fé. A memória coletiva constrói resistência contra a lógica do poder que busca silenciar. A reação de Jesus, referida nos evangelhos de maneira concisa, ele se retira ao lugar solitário ao saber da morte de João, e em seguida realiza ações de compaixão e ensino, como a alimentação dos famintos, merece atenção cuidadosa. Não se trata de indiferença. Ao contrário, a retirada é gesto teológico e pastoral. Há momentos em que o líder se recolhe para orar e discernir, e há momentos em que ele responde às necessidades urgentes da multidão. A leitura que os evangelhos sugerem é de continuidade, não de revanche. A missão do reino segue seu curso, mesmo quando a violência cala as vozes mais firmes. Isso nos apresenta um padrão moral. Fidelidade profética pode implicar diminuição visível,
mas a missão maior permanece, sustentada pela comunidade e pela ação divina. Voltando ao palácio, é importante notar que o ato final, a execução, não é apresentado nos evangelhos como um veredicto judicial resultado de processo formal, mas como consequência imediata de um pedido que tomou forma pública. Isso reforça nossa leitura de que a cena foi menos sobre segurança jurídica e mais sobre performatividade social. Em outras palavras, a execução foi a materialização de um ritual performativo, onde a honra, o voto e a plateia convergiram para produzir violência. Ao descrever esse processo com frieza de análise, preservamos a dignidade do episódio e evitamos a tentação do sensacionalismo. Estamos diante de uma tragédia humana e política cuja lógica pode ser desvelada pela antropologia social, sem transformar inferências em certezas. Uma leitura sociopolítica adicional que merece ser olhada é o papel da administração imperial romana nas decisões dos governantes locais. Governantes como Herodes Antipas tinham de lidar com a audiência romana e com as elites locais. Manter estabilidade era uma de suas responsabilidades. A prisão de João em Macaeros, uma fortaleza distante, pode ser vista plausivelmente como uma tentativa de neutralizar sem provocar escândalo público que ameaçasse a ordem. Essa remoção física do profeta para uma prisão isolada, em vez de um encarceramento público, configura uma estratégia de contenção que tenta mitigar o risco de martírio que inflamaria simpatias populares. A decisão de não matá-lo de imediato, se é que havia tal decisão deliberada, revela que o poder público calcula custos e benefícios em termos de mobilização social. Contudo, o teatro do banquete subverteu esse cálculo. A promessa, feita em meio ao álcool, às luzes e à música, tornou-se um dispositivo político que forçou a execução mesmo diante das possíveis consequências. A conclusão aí é dura. A dinâmica da honra pública pode ser mais potente que as estratégias de contenção do Estado. É plausível inferir que o efeito da vergonha e do manter a cara pública foram fatores tão decisivos quanto qualquer cálculo de segurança. Esse é o tipo de insight que os evangelhos nos oferecem, não como manual de conspirações, mas como janela para compreender como instituições e rituais podem produzir violência. No campo pastoral, essas reflexões produzem perguntas práticas. Como as comunidades de fé de hoje lidam com conflitos entre verdade profética e estruturas de poder? Como os líderes expressam coragem sem cair em espetáculo? E, inversamente, como a comunidade protege aqueles que denunciam abusos de poder, sem expô-los a riscos indevidos? Não oferecemos respostas prontas. Oferecemos princípios. A coragem deve ser temperada pela prudência. A denúncia necessita de solidariedade comunitária e a memória dos mártires exige cuidado institucional. A história de João convoca as comunidades a pensar em estruturas seguras de denúncia, apoio aos vulneráveis e práticas de memória que preservem a integridade dos denunciantes. Há também questões éticas sobre a responsabilidade dos espectadores. Amplamente discutido por historiadores e sociólogos, o papel do público é chave. Assistir em silêncio pode ser conivência. Hoje, em ambientes públicos e digitais, a analogia é clara. Acompanhar uma injustiça como mero espectador pode legitimar decisões erradas. Não se trata de transformar o indivíduo numa figura de acusação universal, mas de reconhecer que a ausência de ação é, de fato, uma forma de ação que tem consequências morais. Por isso, a história dos últimos dias de João é pedagógica. Ela nos ensina a importância de formas comunitárias de resposta, de proteger os vulneráveis e de criar espaços onde a palavra corajosa não seja posta à mercê do espetáculo. Retomando o fio teológico, vale notar que João é frequentemente apresentado nos evangelhos como uma figura limiar. O último grande profeta do Antigo e aquele que inaugura o Novo na sua função de anunciar o reino. Essa posição liminar gera um paradoxo teológico.
e é um segredo relevante para nossa compreensão. O profeta que anuncia não é o protagonista do reino. Ele é aquele que aponta para aquele que vem atrás. Esse gesto de apontar, visível no batismo de Jesus, ver Mateus 3, Marcos 1, Lucas 3, é ao mesmo tempo humilde e radical. João não retém a autoridade, transfere-a. Essa transferência, no entanto, não o protege do custo da integridade. Aqui se localiza uma das teses centrais que me proponho a defender. A profecia fiel não garante sucesso terreno. Muitas vezes, ela implica diminuição visível. Ainda assim, o impacto teológico é profundo porque a fidelidade não depende de sobrevivência física, mas de permanecer no testemunho. Entre as lições pastorais que emergem desse conjunto, está a ideia de que as comunidades devem preservar os corpos e as histórias daqueles que foram silenciados. O enterro de João pelos seus discípulos é paradigmático. Trata-se de um ato de cuidado que preserva a memória e permite que a mensagem continue. Práticas litúrgicas, cultos de memória, relatos e tributos são formas concretas de afirmar que a vida do profeta não foi desperdiçada. Em termos práticos, igrejas e comunidades podem institucionalizar mecanismos de cuidado para os que denunciam injustiças, oferecer redes de apoio e garantir que o preço pago por denunciar não signifique exclusão ou abandono. Outro ponto que emerge é a necessidade de humildade nas lideranças. João não buscou o poder. Ele foi incomodamente fiel à sua vocação. Líderes cristãos contemporâneos são chamados a equilibrar firmeza moral com responsabilidade pastoral. Dizer a verdade exige coragem, mas também sabedoria para não expor desnecessariamente pessoas a perigos previsíveis. A formação de redes de apoio, conselhos éticos e mecanismos de proteção são formas de manter a integridade sem instrumentalizar indivíduos. A história de João nos adverte contra o idealismo imprudente e contra a cooptação da profecia por espetáculos que mais servem ao orgulho do que ao reino. É oportuno também chamar a atenção para a memória teológica. João é lembrado nos evangelhos não apenas por seu fim trágico, mas por sua missão cumprida. Sua função de anunciar e apontar foi eficaz, ainda que curta. Isso traz consolo e orientação. A eficácia da profecia não é medida apenas pela longevidade do profeta, mas pela fidelidade ao chamado. Comunidades e líderes podem encontrar aqui um princípio de esperança. A ação fiel, mesmo quando interrompida, porta em si um potencial de transformação que as estruturas de poder nem sempre conseguem subverter. Ao olharmos para os segredos impactantes mais uma vez, consolidam-se 3 percebimentos que nos ajudam a compreender tanto o que aconteceu quanto as implicações para hoje. Primeiro, a dinamicidade da honra e da vergonha pode converter ofensa em punição. Segundo, a performatividade pública, exemplificada pelo voto em banquetes palacianos, é um instrumento de poder que legitima ações. Terceiro, a memória e a solidariedade comunitária são antídotos contra o apagamento produzido pelo poder. Esses 3 pontos não explicam tudo, mas fornecem chaves hermenêuticas úteis para ler os evangelhos com sensibilidade histórica e coragem pastoral. Não podemos, por fim, ignorar a profundidade humana da cena. Um homem que pregou sobre arrependimento e justiça terminou apartado do convívio humano por causa de uma decisão tomada num espaço de prazer e prestígio. Essa dissonância entre a praça do deserto e o salão do palácio é o cerne trágico do relato. A voz austera que clamava por transformação foi tomada de sua comunidade e convertida em símbolo de um conflito maior entre verdade profética e desejo de manter imagem. Ao reconhecer essa tragédia, a comunidade cristã é convocada a um compromisso ético: proteger os profetas, cuidar dos perseguidos e, ao mesmo tempo, manter a humildade que evita transformar denúncia em espetáculo. Convido então cada ouvinte a um exercício de autoexame. Quando nos deparamos com um testemunho inconveniente,
Qual é nossa reação imediata? Procuramos proteger o mensageiro, relativizar a denúncia ou, por medo de perder nossa posição, calar-nos? Essas perguntas não são meramente retóricas. Elas ajudam a traduzir a narrativa histórica num apelo moral prático. Construir comunidades que respondam com solidariedade, investigação justa e proteção às pessoas vulneráveis é parte da lição que os últimos dias de João nos deixam. Ao encerrar esta reflexão, quero insistir em duas responsabilidades concretas. Primeiro, líderes e igrejas devem criar canais seguros para denúncias, com apoio pastoral e medidas práticas que preservem a integridade das pessoas. Segundo, comunidades de fé devem cultivar práticas de memória que honrem os que foram silenciados, garantindo que seus nomes e suas mensagens não sejam tragados pelo rumor do palácio. Essas atitudes não prometem eliminar todos os riscos. A profecia continua a ter um custo, mas diminuem a probabilidade de que a coragem honesta seja deixada sozinha e vulnerável. Para finalizar com o tom de esperança que equilibramos ao longo deste estudo, a história de João Batista, mesmo em seu fim trágico, aponta para a resiliência da verdade. A profecia pode ser silenciada fisicamente, mas a voz que chamou o povo ao arrependimento continuou a ecoar por meio daqueles que o seguiram e por meio daquele a quem apontou. Há aqui um conforto teológico para quem vive a fidelidade em meio à oposição. A fidelidade não é perdida quando a visibilidade é retirada. Ela subsiste na memória, na comunidade e na obra que Deus, por meio de pessoas, realiza além do alcance imediato do poder humano. Que esta leitura dos últimos dias de João Batista, segredos impactantes e a verdade sobre seu fim trágico, nos ajude a permanecer vigilantes quanto às formas pelas quais o poder público e o prestígio social podem converter questões de consciência em instrumentos de violência. Que possamos, como comunidades, aprender a proteger os vulneráveis, honrar os que deram suas vidas em fidelidade e cultivar estruturas que preservem a coragem profética sem expô-la desnecessariamente. Se esta reflexão tocou você, inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa lembrar do custo da coragem e do valor da memória. Que a graça nos dê sabedoria para falar a verdade com amor e força para cuidar daqueles que o fazem. Que a paz acompanhe nossas decisões e que a lembrança dos que foram silenciados nos guie para ações de justiça e compaixão. Que o nosso amado Deus vos abençoe, fiquem na paz de Cristo Jesus e até o próximo vídeo.